Olá, Skiller, beleza? Como vocês estão? Tudo certinho? Espero que bem, feliz e tranquilos. Beleza, gente, vamos lá. O grande ponto agora, aqui ó, isso aqui é interessante também, né? A gente já conversou sobre os char sets aqui, qual é o padrão é o UTF-8. O que eu falei para vocês, esse é um dos motivos, gente, que as pessoas precisam aprender antes a base de ciência da computação, porque as pessoas começam a não ter noção do quando a gente vai falar sobre, por exemplo, um char set, um ASCII, um UTF-8. Não, isso fica totalmente obscuro na cabeça da pessoa. Então, por isso que eu digo sempre, não adianta você querer aprender HTML se você nem sabe a base, porque a base da computação tem que ser falada, tem que ser conhecida, aprendida. Às vezes a pessoa faz faculdade, eu mesmo, gente, eu não absorvi tudo, mas depois eu fui me debruçar sobre conhecimento sobre tudo isso, ok? Então, beleza. Aqui o TF8, lembrando que tem emoji, tem muitas outras coisas legais aqui também, tá? Mas enfim, isso aqui não seria o que a gente quer falar. Voltando aqui então. Beleza. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro. Agora a gente vai passar para uma outra etapa, que é o seguinte. No HTML, como que eu monto um layout no HTML? O HTML, gente, é como se fosse vários blocos assim mesmo que eu estou montando. Ó, aqui tem um container, aqui vai ter um header, aqui eu quero ter uma logo, aqui eu quero ter um menu com vários, deixa eu criar aqui, com vários home, deixa eu colocar aqui, home, contato, sobre, contatos e, sei lá, só isso, por exemplo. Contatos, aí eu quero aqui do lado direito, então aqui dentro eu tenho mais alguma coisa ou é um conteúdo direto? Ah, beleza, então é um conteúdo direto. Então aqui eu vou ter um banner, aí eu tenho um outro container que aqui eu vou ter. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Aí eu vou ter agora cases de sucesso. Então, dentro do case de sucesso, deixa eu só apagar aqui. Dentro do case de sucesso, eu também faço a mesma coisa, gente. Ó, eu quero um layout com deixa eu voltar aqui, com um título aqui no meio. Então, eu vou centralizar, que vai ser, sei lá, casos de uso. Beleza, centralizo aqui. Beleza, então eu quero agora um layout que aqui embaixo vai ter uma imagem. Então eu vou ter uma imagem aqui. Aqui do lado eu vou ter uma descrição com vários textos. Aí eu posso até vir aqui, ó, vou ensinar para vocês Lauren Y. Claro que com o ChatGPT vocês nem precisam mais disso, né? Mas beleza, a gente usava muito na minha época isso. Mas beleza. WhatsApp aqui. É só um texto puro, tá, gente? Só pra gente usar de exemplo, tá? Beleza. Então eu vou vir aqui, ó, posso criar os textos, por exemplo. Aqui está muito grande, então eu vou vir aqui e colocar menor. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui, vou quebrar aqui, vou quebrar aqui, vou quebrar aqui, vou quebrar aqui. Ok. Aí vou vir aqui, ó, vou colocar assim. Então aqui eu teria um texto. É exatamente assim que a gente. Aí eu vou ter um CTA aqui, um botão que vai se chamar, por exemplo, contratar. Contratar agora. Então eu vou aumentar aqui. Então, olha isso. A construção, gente, é dessa maneira. Você vai colocar os elementos da forma com que você achar melhor aqui, organizadamente. Eu já expliquei isso para vocês. Eu vou no TimeForest, olho os concorrentes. Até chegar a esse ponto, gente, a gente fez muito estudo, muito. Não é algo que a pessoa sai. Não é assim, não é assim. A parada não funciona dessa maneira, gente. O negócio não é assim. Tudo é base de estudo, experiência, conhecer outros concorrentes, conhecer outras pessoas que já fizeram um site igual.
Você faz um estudo de tudo isso. Em cada parte você vê, em banner, o banner da escola X é melhor. O banner, então vou pegar e vou melhorar. Vocês melhoram, evoluem aquilo. Então nada sai da cabeça das pessoas. As pessoas fazem estudo para construir, certo? Aí, por exemplo, poderia aqui embaixo ter um outro container que seria, por exemplo, contato, contato, contato. Contato. Aí eu preciso, beleza, no contato eu tenho um formulário, então eu vou criar aqui um submit, um enviar, por exemplo. Beleza? Aí eu crio o formulário. Então, olha isso, tudo que eu estou mostrando para vocês é container dentro de container. Nós poderíamos chamar isso aqui de div, gente. Isso aqui poderia ser uma div, por exemplo. Isso aqui são divisões, né? Então aqui poderia ser chamado de div, isso aqui de div, isso aqui de div. Beleza? Só que eu trago um ponto importantíssimo para vocês entenderem agora. Lembra da semântica que eu falei para vocês? Hoje, a gente já, com o HTML5, vieram novas tags. A gente trabalhava muito com... deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui antes. Eu acho que é importante falar do passado para falar do presente e futuro, né? Então, beleza. Aqui, como que funcionava para criar a página, gente? A gente criava tabela. Como o Excel. Dentro do Excel, então, dentro da célula X, eu adicionava, por exemplo, um header aqui e conseguia fazer uma junção. Porque no Excel... No Excel, Google Style Sheet. Aqui. Beleza. Então aqui eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, deixa eu só montar aqui. Vou alterar aqui, vou colocar uma borda só para vocês entenderem. Aqui, vou colocar essa borda. Então, o que eu fazia antes? Eu vinha aqui, já que eu queria ficar aqui, eu vinha nessa célula, mergeava, juntava ela e colocava uma logo aqui, por exemplo. Era assim que funcionava. Hoje não é assim. Depois a gente passou por um CSS de float. A gente usava essa propriedade chamada float, certo? Para a gente poder organizar ali os elementos. Hoje a gente tem o flexbox. E também temos os grids. Hoje nós trabalhamos muito mais com grids. O grid também é muito interessante, é mais fácil, tá? De lidar. O Flexbox também. Você pode trabalhar com o Flexbox também, que é bem utilizado também, tá? Isso aqui, gente, eu vou deixar até para vocês, ó, CSS Frog. Aí é em inglês, mas traduzam para português. É um game bem legal para vocês aprenderem. Aí, por exemplo, aqui ele vai falando como que eu coloco o flex, o sapinho aqui para cima. Claro, gente, vocês precisam... Aqui é muito rápido, tá? É só para vocês sentirem e experimentarem. Vocês não vão aprender certamente com tudo isso aqui. Mas é um início para vocês entenderem como funciona no layout. Porque o layout é exatamente assim, gente. A imagem vai vir aqui para o canto na hora que eu colocar. E eu quero colocar para cá. Então eu tenho que aplicar um flexbox. Um just, por exemplo. Um justify content é uma propriedade, tá? Aqui ele fala as propriedades. Ó, aqui ele fala para eu usar o justified content, certo? E 2 pontos que eu... Lembra do chave valor? Aqui é o mesmo conceito, tá? Então eu tenho chave, que é just content, que é a sintaxe do CSS. E eu tenho valor. Quais os valores que ele aceita? Os valores que ele aceita é flex start, flex end, center, space between. Space between é um entre o outro, tá? O espaço entre um e o outro. Mas depois eu vou explicar também no módulo específico. Space around. Então, se eu quero aqui um flex end, por exemplo, ó, flex end, um flexível no final. Então já consegui colocar, então já passei, certo? Aí ele vai para uma nova estrutura. Então, assim vocês vão praticando, certo? É bem legal isso aqui, gente. Eu acho que seria interessantíssimo vocês trabalharem com isso. Mas existem outros, tá?
CSS, Flex and the Grid, Tutorial Animation. Deve ter algumas outras mais aqui, tá? Deixa eu ver. Que legal. Aqui ele já faz com formulário, né, para explicar, bem legal. Mas enfim, aquele do Frog é bem interessante também. Aí vê se vocês encontram alguns outros também, deve ter, tá? Deve com certeza existir. Mas é assim que a gente vai fazendo layout. Então hoje a gente trabalha muito com Flex, Box e Grids. Aí depois eu deixo também aqui para vocês, anotem. Lembra de nota, sempre do que eu tô falando. Tomem nota, pausa o vídeo e tomem nota. E aí a gente precisa usar aqui um ou outro para uma ou outra abordagem. Por que a gente usa muitas das vezes o framework, gente? A gente não precisa resetar as configurações padrões dos navegadores, porque se a gente for trabalhar na mão, a gente tem que fazer um reset. Reset, CSS. Aí pode pegar um reset CDN também, tá? Então esse reset é o que a gente faz. Opa! Reset CSS. Para a gente pegar os padrões, porque cada navegador, eu estou usando o Chrome. E quando a gente está trabalhando com HTML, gente, CSS, JavaScript, a gente precisa testar no Firefox, no Safari. E aí depende do público-alvo para aquela aplicação. Se, por exemplo, é uma aplicação que é muito mais, que as pessoas usam muito mais o Windows, então elas vão usar o Edge, por exemplo. Elas vão usar que é mais natural. Se é desenvolvedor, o público, então ele talvez use mais o Chrome. Por exemplo, tá, o Firefox. Enfim, a gente precisa fazer testes nesses navegadores. Esse reset, ele faz um reset para padronizar todo o CSS naquilo que você vai construir, né? Então é o reset CSS. A gente também tem, gente, aí a gente tem os frameworks, né? O mobile, né? O mobile responsive. Mobile first, que nós chamamos, tá? O que é o mobile first, gente? O mobile first, hoje a gente está numa era em que as pessoas têm mais... Antes a gente tinha mais computadores do que smartphones. A gente tem mais smartphones, hoje tem pessoas que nem usam computador, só usam o celular e usam para o dia a dia, né? Então o que nós chamamos de mobile first... Aqui, ó. Mobile first. O que nós chamamos de mobile first, gente... Deixa eu aumentar aqui. O que nós chamamos de mobile first... Mobile first. É a gente construir uma tela focada em mobile e depois a gente fazer esse mobile crescer para uma tela de um monitor, né? Ou seja, de um desktop, ou seja, de um notebook. Então, a gente primeiro construiria toda a tela nesse formato, pensando sempre nesse formato. E lembrando, o formato também muda, tá, gente? Aí a gente teria um menu sanduíche. Deixa eu ver se aqui ele não vai deixar, né? Deixa eu me pensar aqui. Se eu der um inspecionar, aqui do lado, ó, aqui do lado, no Chrome, isso no Chrome. Nos outros navegadores também tem, tá? Mas isso aqui eu tô falando do Chrome, beleza? Aqui, se eu mudar aqui, ó, aqui em cima me abre essa parte de responsive. Então eu posso escolher qual smartphone eu quero testar. Gente, é muito complexo, tá? Trabalhar com front-end, porque você tem que lidar com vários formatos. Isso é complexo, é uma complexidade que temos que trabalhar. Então aqui você pode trabalhar, ó, para visualizar como funcionaria em vários tipos de dispositivo. Claro que mesmo testando aqui, isso não é uma verdade que vai ser assim, tá? Pode ser que lá na hora, gente, seja outra coisa, porque tem a densidade também. Não é somente os pixels, tem a densidade também da tela. A densidade é que em um espaço pode ter 1000 pixels. Então a densidade também é algo que se pensa, tá? Então aqui vocês podem visualizar como ficaria o site de vocês. Ó, o site dele quebra numa resolução assim, certo? Então isso aqui é um ponto também importante. Mas aí, Rodolfo, como que eu faço? Aí, gente, mobile. Mobile. Responsive. CSS. A gente precisa atacar com breakpoints. Apontando. Aqui até é engraçado, né? Ele tá falando pixel, tá mostrando aqui o CSS. É por isso, porque a gente tem que dimensionar. Lembra que ali tinha o tamanho da tela? A gente vai ter que trabalhar com esses tamanhos de tela. E a gente precisa especificar.
Aqui o Portrait iPhone. O Portrait, gente, é ele em pé, beleza? E tem o Vertical também, se eu não me engano, que é Vertical. Eu acho que é Vertical. Acho que é Vertical, isso mesmo. Aí a gente, ó, aqui no inspecionar, a gente tem essas variações também. Ó, dimensionar, o responsive. Ó, aqui eu posso rotacionar, certo? Fazer uma rotação para entender como funcionaria. Beleza? Aqui eu posso também desligar para ele trabalhar com uma rede mais lenta. Ó, uma rede offline, perdão, aqui. Ou uma rede mais LAN and mobile. É uma rede mais lenta para eu testar como funcionaria. Um meio termo. Não vamos aplicar. E aí, com esse CSS, a gente poderia aplicar isso, tá? Ó, eu poderia vir aqui, ó. Ah, mas como que eu uso isso, Rodolfo? Eu venho aqui e posso vir aqui, gente. É simplesmente isso. Venho aqui, ó, copio aqui no CSS e vou aplicar aqui. Eu removo, né? Porque o código vai aqui. E aplico minhas propriedades que eu quero. Aí o Flexbox eu preciso colocar da forma correta. Aqui eu crio basicamente um novo layout, tá? E esse WebKit, gente, aí entra o que eu preciso trazer também. Aqui só para vocês entenderem, tá? É importante vocês entenderem. Aí entra a sacada da parte legal dos frameworks. Eles já trabalham com isso, então eles já te dão isso de graça. Você não precisa pensar aí na mão. Claro, uma coisa ou outra você precisa acertar, né? Mas eles te dão isso de graça. Então por isso que a gente usa muito, vocês vão ver muito falar em Bootstrap, em Foundation, Bulma, em Tailwind, porque eles ajudam no processo. Então eu consigo customizar sem me preocupar com muitas coisas. Tudo isso aqui que eu falei, para quem faz um CSS do zero, tem que fazer na mão. Tem que pensar, tem que idealizar isso na mão, ok? Minificação, gente. Minificar, lembrando para vocês, textos e tudo mais, para o navegador, ele é irrelevante se o ID é 1, ou se o ID é, por exemplo, se eu chamo o ID de B e se eu manipulo esse B durante a árvore ali do DOM, né? Isso é irrelevante para o navegador. Então, minificação é pegar variáveis longas e transformar em coisas menores. Tudo que a gente minifica fica menor. Então, a gente tem um tamanho de arquivo menor. A rede, na hora de receber, fica menor. Então, tudo a gente minimifica. Faz a minificação do código, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, estou passando rápido porque, novamente, não é minha intenção entrar em detalhes, porque isso eu vou abordar num curso propriamente disso, tá? Minify HTML online. Vamos lá, vamos minificar aqui online. Ó, isso aqui, olha o que isso aqui se torna. Ele remove espaços. As letras, às vezes, ele nem muda, mas dependendo, uma minificação mais radical, ele até modifica também, tá? Mas, ó, esses espaços, gente, lembra lá do que eu falei para vocês, isso é irrelevante pro navegador. Ele é um robô, ele consegue identificar as tags. Isso para ele é milissegundos, é rápido também. Então, para eles é irrelevante se você deu enter, se você tá com espaço. Lembra das linguagens de programação do /n. /n, ele é melhor do que o espaço, certo? Ok? Então, beleza. Dito isso, ó, só para vocês entenderem o que é minificação. Aí, minificação de HTML, de JS, de JavaScript, de CSS, minificação de tudo, tá? Aí a gente pode fazer para ele o Beautiful, para ele entrar já no formato mais bonitinho, ele dá espaçamento e tudo mais. Então, é bom vocês saberem desses contextos, porque isso é bem legal. Aqui, ó, e aqui tem o tamanho, size. Size é tamanho, tá, gente? Ó, ele foi de 1.83 kilobytes para... É kilobytes? Eu acho que KB é kilobytes mesmo. Só para não falar besteira aqui. Kilobytes mesmo. Isso mesmo. Só para não... Minha cabeça às vezes vai numa lua. Não quero passar informação errada. Então, 1.83 kilobytes. E olha, diminuiu aqui para 1.29 kilobytes. Isso é irrelevante, tá, gente? Isso é irrelevante. Mas estou dizendo que num contexto de um código gigantesco, pode ser que seja relevante. Beleza? E sempre é importante a gente minificar. Não vai custar nada pra gente. Beleza? Minimificamos e já era. Vida que segue. Isso também ganha seu, tá? Lembra lá do seu que eu expliquei pra vocês. Isso ganha seu também. Outro ponto importante sobre engine. Engine
Navigate browser. What is? Deixa eu ver aqui, Web Engine, deixa eu ver aqui. Engine Machine, acho que também é isso aqui. Napoleon. Tá, e aí eu já vou abrir aqui um outro que eu quero falar para vocês, é o seguinte. JavaScript, ECMAScript Compatibility. A compatibilidade, é isso que é o ponto. A gente traz muitas complexidades quando a gente vai trabalhar com o navegador, tá, gente? Muitas. E uma delas também é o JavaScript. O JavaScript tem compatibilidade com versões. A gente usa o Babel ou o Transpiles ali para a gente poder ter compatibilidade, tá? Mas aqui, só para vocês saberem, ó, aqui são as features que são usadas e se é possível ou não. Aqui tem os navegadores, ó, o Chrome aqui, tem o Firefox aqui, o Opera, tem outros navegadores, tá? Então aqui é porque, gente, a gente só consegue usar o JavaScript por conta do V8, tá? O JavaScript não é feito para back-end. O V8, que é uma engine do Google, eles padronizaram e conseguiram colocar ele... Conseguiram não. Foi possível fazer... porque no final ele é um C ali, né? Por conta do V8. Ele é uma capa, o JavaScript, e ele transforma ele em C++, tá? Então ele executa isso em C++. Ele não é o JavaScript de verdade que roda. É um C++. Ele é só uma capa. O JavaScript é uma capa. Beleza? Então, beleza. Aqui é importante eu trazer também esse conteúdo porque a gente tem diversas engines. Então vocês podem ouvir falar dessas diversas engines, tá? Essas engines, gente, faz com que eu possa criar... Eu use a engine, por exemplo, da Apple e crie um navegador do Rodolfo. A Skill Chrome. Sei lá. É o navegador da Skill, o exemplo. Então o navegador da Skill ele tem a engine, por exemplo, a WebKit, que é da Apple. Beleza? Que é feita para o Safari também. Beleza? Nós temos a Gecko. A Gecko é do Firefox, gente. O Firefox desenvolve essa engine e você pode usar, tá? A Blink eu confesso a vocês que eu não conheço, mas existe também a Blink. A Servo também, nunca ouvi falar. A Servo é feita em Rust. Interessante, nunca tinha ouvido falar dessa engine. Interessante. Engine. Aí, gente, ó, aí tem as especificações sobre a engine, como usar a demo. É interessante, tá? É bem interessante. Beleza? E lembrando, pensem no navegador como um software, gente. Então a engine eu pego a engine e crio uma capa em cima dele com novas funcionalidades ou coisas do tipo. Ó, aqui eles até classificam, né? Então a WebKit ela é feita para Apple, aí o Safari usa, o Chrome usa, ele usou até 2003, porque agora ele usa, se eu não me engano é o Chrominho? Deixa eu ver qual é o WebKit. Engine Chrome. Eu acho que é o Chrominho, que é open source, tá? Ah, tá, ele usa o Chrome, o Framework Web Browser for the user Google Chrome, Symlink. Ah, tá, ele usa Symlink. Ah, tá. Interessante. Beleza. Então é isso, gente. Já é um ponto aqui interessante para vocês encontrarem também. Aqui, ó, a guia com o Mozilla, o Firefox, né? O Thunderbird, o SeaMonkey, Google Fork para o WebKit, Mozilla Research, o Servo, o Trident da Microsoft, que é lá pro Edge dele. Ah, não, o Edge ele tem o Edge HTML. Ah, não, é esse mesmo, Trident. Enfim, o que significa isso, Rodolfo? É porque cada engine tem suas especificações também, entendeu? Tem as suas limitações e tudo mais. Preciso saber disso? Talvez em dado momento sim, talvez em dado momento não. Se você quer ir mais a fundo, quer ser um cientista, é bom conhecer e saber. Mas é isso. É um conhecimento a mais que eu acho que é sempre importante vocês saberem.
Aqui, ó, é interessante. O que é uma engine? Isso aqui vocês precisam ler e entender. É o como funciona o HTML. Lembra do que eu sempre falei para vocês, gente. Entenda o que vocês estão fazendo, entenda o processo, porque na hora que vocês produzirem e trabalharem, na cabeça de vocês, vocês vão ter tudo o que precisa para resolver um problema. Por exemplo, um problema de performance na minha aplicação. Se vocês sabem como o navegador funciona, vocês conseguem interceptar um dado momento em que ela faz algo, seja um parser de HTML, um CSS Engine, um JavaScript Engine, sei lá, qualquer coisa, para vocês melhorarem algo. Um cientista sabe o que está fazendo, é isso. Um engenheiro sabe o que está fazendo. Ele manipula aquilo ali como uma ferramenta. Essa ferramenta, os processos dela podem ser modificados e melhorados, entendeu? Então aqui, ó, são os passos do navegador. Então deixa eu ver se eu tenho até uma imagem aqui. Flow. Image. Chrome, for example. Aí a gente tem aqui uns fluxos interessantes também, ó. O navegador processa, aí tem aqui a renderização, tem os plugins também, né, do próprio navegador. Não tem um bonitinho, né, um flow do navegador bonitinho aqui. Pode ser esse daqui. A interface, a engine do navegador, a renderização do network, da interpretação do JavaScript, aí o UI backend, porque ele manipula também o backend. Enfim, é uma arquitetura dos navegadores aqui. Então, é importante vocês entenderem esses processos. Aqui, gente, eu até deixo aqui, ó, olhem esse blog aqui que eu achei muito interessante, que foi escrito aqui pelo João, bem interessante mesmo. Então, é isso, dá uma lida, entende como funciona. É importante, é legal, gente. Vocês vão ter uma visão abrangente daquilo que vocês estão fazendo, ok? Deixa me ver. Eu acho que eu falei basicamente do que eu precisava falar com vocês a respeito disso. Então, voltando aqui, a gente faz sempre o mobile first, depois a gente aumenta para cá, tá, gente? Isso é a intenção. Tá bom. Só para finalizar essa nossa outra aula, é muito importante vocês entenderem que hoje o HTML5 tem a semântica. HTML5, Semantic Elements. A semântica do HTML5. Vou vir aqui, deixa eu ver se ele explana. Beleza, perfeito. Eu posso, gente, como eu falei para vocês que no passado, antigamente, a gente criava tudo em tabela, assim também a gente cria hoje... Deixa eu só remover isso aqui. Tá, deixa eu só fechar mesmo, né? Depois eu vejo isso. Beleza. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. Beleza, voltando aqui. Então, lembra do que eu falei para vocês? A gente consegue criar em tabela. E também, gente, a gente conseguia, no passado, fazia tudo em div. Então, como fazia? Por exemplo, peraí. Deixa eu usar lá em cima, que é melhor. Isso aqui é uma div, esse container é uma div, isso aqui seria 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 uma div. Só que isso não é a semântica do HTML. Então, eles criaram outras tags, além da div, para a gente construir layouts desse tipo também. Vieram artigos, então, para entender que dentro daquele container, quando eu falar container, é um quadrado, gente, é um quadrado mesmo, que aí você pode manipular para maior, menor, botar mais achatado, até a bola, quando você tem um design mais maluco, eles são divs, tem um quadrado ali, tem uma imagem ali, então tudo é div, gente, você não enxerga diretamente essas divs, mas vamos lá, eu vou fazer vocês enxergarem, olha aqui, deixa eu fechar isso aqui. E deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui os containers. Ó o container. Olha que legal. Olha o container. Isso aqui é um container. Ó, se eu faço aqui, ó, um outro container, 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 um outro container. Então, isso tudo é um container, gente. Aí dentro do container tem os textos, ó. Aqui é um outro container. Olha aqui ó, o tamanho do container. Então, se eu venho aqui mais para cima, eu tenho outro container, ó, da logo. Aí, se eu for no Py, eu tenho um outro container aqui também. Ó, olha que legal. Então, isso tudo é um container. E é isso que você monta. O seu layout é feito de containers.
Baseado nisso, no que eu acabei de explicar para vocês, a gente tem essas tags que trouxeram significado semântico, significado para o robô entender que aquilo é um header, o robô entender. A gente usava algumas artimanhas para isso também ser compreendido, tá? Pelo Google, por exemplo. Então, aqui tudo é um container, beleza? Então, temos o artigo, o aside, o details para detalhes, o figure caption, o figure, o footer, que é footer, gente, é a parte de baixo ali, ó. Se você vai no site, ó, aqui, isso aqui é um footer, certo? Isso aqui é um footer. Então é um footer para ele saber que é o final da página, rodapé. Footer é rodapé, né? O footer da página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Temos o nav, que é um navigate, gente, que é ali o menu, né, de navegação, que aqui no nosso a gente tem também, ó. Aqui, ó, isso é um nav. Ou pode ser uma sidebar também, porque isso aqui é uma sidebar. O nav, gente, é uma navegação independente dela, e normalmente elas estão aqui em cima, tá? Mas aqui a gente chama de a sidebar, que é um menu, ao invés de ser um menu horizontal, é um menu vertical, beleza? É vertical. Beleza. Então a gente tem o footer, o header. O header é o cabeçalho, gente. Essa parte aqui que nós fizemos aqui, ó. Isso aqui é um header. Ao invés de ser div, agora é um header. Certo? Aqui, por exemplo, ao invés de ter vários containers assim, a gente tem o main. E dentro do main, a gente teria todo... Aí o pai é o main. E poderíamos ter várias divs, né? Poderiam ter um artigo, se caso fosse um artigo, ou uma div mesmo. Aí precisamos entender qual é o significado, né? Então, dentro do main, teríamos outros conteúdos. E o main, gente, é tudo isso aqui, ó. Deixa eu só vir aqui... Então, o main, basicamente, é isso aqui. Isso é o main. E eu teria o conteúdo todo dentro aqui desse main. Por quê? Ele vai identificar o que é conteúdo, tá tudo no principal. Então, dentro do principal eu tenho o main, e aí eu tenho vários conteúdos dentro desse main. Que aí poderia, por exemplo, isso aqui ser um artigo... sei lá, aí a gente tem que ir pensando no que vai ser em cada categoria, né? Ou ter div, enfim. E aí a gente dá significado ao que não tinha significado. Normalmente a gente faz seções, tá, gente? Section. Aqui, por exemplo, seria uma section. Isso seria uma section. Aí aqui eu tenho uma outra section. Section é o que separa... Pera, deixa eu remover essa div. A section é o que separa o banner dessa parte aqui, beleza? Então isso aqui é uma section. Então a section faz essa separação aqui de cada conteúdo. Então aqui tem uma outra section, por exemplo. Não sei se deu para entender. Espero que sim. Porque ó, aqui tem uma section, aqui tem uma outra section, aqui tem uma outra section, beleza? Basicamente é isso, gente. Basicamente para vocês entenderem. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter um nav, por exemplo. Que seria o conteúdo que está aqui, que teria aqui um nav, né? Uma navegação. Então isso aqui seria um container que seria uma tag nav. Tudo que eu estou falando, gente, é isso aqui, tá? Header. Então, fechou o header. Aí teria aqui o conteúdo que é do header. Por exemplo, logo. E teríamos aqui, por exemplo, uma image, que é de imagem, né? Com embaixo, por exemplo, com uma nave, que é de navegação, que seria essa parte aqui. Uma nave que abriria, fecharia. Nave, que abriria e fecharia aqui. Que aqui eu teria, por exemplo, uma UL, que é uma lista, tá? Com uma UL. E aqui com vários LIs, que depois eu vou adicionar um código CSS para dar um contexto. Então, é isso. Então, claro, que eu estou falando daqui, nave, section, é isso, são tags, né? Então, dentro do main, eu teria, por exemplo, main, fecharia o main,
teria aqui dentro uma section, fecharia section, teria várias outras sections e assim sucessivamente, beleza? Espero que tenha ficado claro agora o contexto, né? Bom, isso aqui é o que eu precisava explicar para vocês para eu avançar. Isso é o básico, básico. Eu não vou entrar em detalhes mais, porque a intenção aqui não são os detalhes, a implementação em si, mas isso aqui é o básico, beleza? Com esse básico eu acho que eu consigo que vocês entendam o que eu vou fazer posteriormente. O JavaScript também é linguagem de programação, então basicamente vocês vão entender o que eu estou fazendo ali, eu vou explicar. Já expliquei como pega os dados ali do HTML, basicamente tendo o ID e o class, então eu consigo ter, por exemplo, aqui, ter um ID, sei lá, header. Aqui eu consigo ter uma classe, por exemplo, aqui na imagem. Class, e aí ter, sei lá, image. Enfim, aí consigo ter ID e class em tudo. E eu consigo manipular tudo com CSS e JavaScript. Já mostrei para vocês como eu pego o dado do JavaScript, para eu poder manipular. Então eu vou mostrando isso para vocês. Beleza? Deixo isso aqui para vocês estudarem mais, olharem sobre os engines, as minificações, como é minificar, o que é minificar um HTML, CSS, JavaScript. Procurem, estudem, dê uma olhada. Saem dessa bolha aqui de curso do Rodolfo Falar. Beleza? Beleza, gente. Deixo isso tudo para vocês e a gente começa na nossa próxima aula já a implementação das nossas coisas. Valeu, abraço.